Nos últimos meses, o principal assunto das rodas de conversa no país, das mais informais às especializadas, foi política. Era o brasileiro decidindo os próximos 4 anos. A política, por mais que você seja daqueles que dizem eu não gosto de falar, eu prefiro não me envolver, ela faz parte do dia a dia de todos nós. Está em todas as áreas, está na segurança, na saúde, na economia. E é com esse gancho que a gente abre mais um JC Business. No pós-primeiro turno das eleições, ainda com o cenário nacional indefinido, nós vamos desenhar o presente e o futuro empresarial do país e aqui do nosso estado. Nós, porque aqui ao meu lado já está Guilherme Pequeno, nosso parceiro do JC Business, né? Segunda vez que está aqui, que é da Gomes de Matos Consultoria. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Bianca. Sempre um prazer poder compartilhar com você temas tão importantes da economia, da política e da nossa sociedade. Guilherme, você que lida no dia a dia tão próximo aos empresários, né, às grandes empresas, como é que se comporta o mercado nesse período de política? Sempre existe uma certa instabilidade quando o processo inicia. Então, se você trouxer um pouquinho para meados de agosto, os mercados estavam mais nervosos. Este ano, um pouco mais influenciado pelo cenário externo, né? A guerra da Ucrânia, o desabastecimento, a inflação. Então, o cenário tornou um pouco mais instável naquele momento. Mas, na minha leitura, conversando com os nossos clientes, acredito eu que a precificação dessa possível escolha nacional de uma mudança ou de continuidade já está posta no plano das empresas. O que você precisa é fazer uma leitura de como será o primeiro ano de governo, que sempre é um ano que tem mudança de Congresso, você tem projetos a serem aprovados, você tem os estados fazendo as mudanças, a necessidade de repor a renda da população, o aumento da máquina pública. Mas acredito eu que no aspecto empresarial, o mercado financeiro, o mercado econômico, as empresas já têm precificado a continuidade ou a mudança no cenário nacional. Já que a gente fala diretamente com o empresário, né, principalmente com o empresário aqui no JC Business, como é que acontece essa análise logo após o período eleitoral? Geralmente, Bianca, as empresas fazem a cada trimestre uma leitura do cenário para o ano e para o ano seguinte. Isso vai sendo atualizado. Então, se você observar, lá em dezembro, a gente previa um PIB de 0,5. E a perspectiva hoje é que ele vá para 2,5 até 3. Então, se você não faz esse monitoramento trimestral do cenário pestal, político, econômico, social, tecnológico e ambiental, você é surpreendido. Então, as empresas que têm um processo de estratégia mais estruturado, a cada 3 meses eles fazem uma leitura, com 3 viés. Um viés de olhar concorrência, um viés de olhar cliente e um viés de olhar macroeconomia. Então, as empresas, de alguma forma, vão se atualizando disso e quando chega nesse período pós-primeiro turno, elas já têm uma perspectiva de como vai se comportar. E aí vem para o lado interno, traça planos, estratégia, metas, aí aprova projetos, adia projetos, espera mudança para colocar. Então, empresas que se preocupam com o futuro não esperam chegar aos 45 do segundo tempo para planejar. Elas fazem isso a cada trimestre. Mas é comum que as estratégias mudem durante esse período ou não? As estratégias não mudam comumente, mas os projetos estratégicos mudam. É importante que nosso ouvinte entenda isso. A estratégia é de longo prazo, o plano é de curto e médio prazo. Então, se eu tenho uma estratégia de crescimento, eu posso adiar investimentos para 2023 para acelerar em 2024, mas a estratégia é sempre de crescimento. Então, é importante essa leitura do curto e do longo prazo. Por isso que o cenário econômico é tão importante. Por exemplo, há 2 anos atrás, a gente tinha uma taxa de juros de 2%. Então, pegar recurso para investir era muito possível de acontecer. A 13,75, você já tem uma necessidade maior de gerar caixa interno, de crescer de forma orgânica, de não buscar capital de terceiros. Então, isso vai mudando de acordo com o cenário. A gente aqui no estado, aqui no Ceará, já está com o cenário definido, vai haver uma continuidade de governo, mas no nacional ainda não. O que é que mexe mais com a vida do empresário? Eu diria, Bianca, que assim, nós somos agraciados de estar com um estado há 20 anos, né? Já houve mudança de governo e a gente continua sendo um estado que paga as contas em dia, que investe, que tem feito a melhoria na segurança, na saúde, né? Óbvio, sempre tem a melhorar, mas a gente percebe uma evolução, tá? No cenário nacional tem 2 visões, 2 pontos na minha visão que impactam as empresas. Um é a política de juros, que graças a Deus o Banco Central hoje é um órgão independente. Então, por exemplo, independente de qual o governo, o atual presidente tem mais 2 anos de mandato. Então, isso ajuda a gente a ter uma precificação da economia, isso impacta em crédito, isso impacta em consumo e tudo mais.
E a outro aspecto que aí sim pode impactar no país, nas empresas, é o famoso teto de gastos. Tá? O Brasil entrou com uma política fiscal nos últimos anos que fez com que a máquina do Estado funcionasse como uma máquina de uma empresa. Né? Se tem recurso, eu investo. Se não tem recurso, eu tenho que segurar. Então, acho que esses dois pontos são os principais que podem impactar na economia, que automaticamente impacta nas empresas, que impacta na sociedade. Né? A empresa gera impostos, a empresa gera consumo e isso impacta em toda a sociedade. O que não pode é ultrapassar esse teto. Na minha visão, não. Acho que foi uma evolução que a gente teve e a gente, na minha visão, não pode retroceder. Tá. A gente, como eu disse agora há pouco, nós estamos ainda com o cenário nacional indefinido. Há uma mudança no mercado se Lula for o vencedor ou se Bolsonaro der continuidade ao governo? Na minha visão, isso já está precificado. Tá? Então, obviamente que você vê essa semana, o dólar começou em baixa e a bolsa em alta. Teoricamente, entendendo que as políticas que estão em jogo estão equilibradas e que a política liberal do Bolsonaro tem chance de continuidade e que a política mais social do Lula está precificada. Então, essa instabilidade temporária, mas com esse crescimento que houve essa semana da Bolsa, né, influenciado por alguns fatores externos, preço de commodity, petróleo, mostra que a precificação está mais ou menos balizada. Mas tudo vai depender um dia após segundo turno. Quem será o ministro da Economia, né, de quem ganhou? Qual é o plano governamental que vai ser apresentado? Qual é a tendência de investimento desse governo? Então, isso pode mudar a perspectiva. Por isso, a importância de, a cada 3 meses, ter aquela revisão da estratégia, fazendo uma leitura de cenário para frente. Tá? Então, eu acredito que a mudança no primeiro ano não aconteça, porque o Congresso está mais ou menos equilibrado, os projetos estão aí postos e a evolução que houve de privatizações, do crescimento da economia, do aumento da arrecadação pela retomada da economia, isso nos deu o fôlego necessário para os primeiros 6 meses de governo, que é onde eu entendo que tem a maior possibilidade de instabilidade. Aqui no estado, o próximo governador, Eumano Freitas, já anunciou que Fernando Pacobaíba, que é a atual secretária da Fazenda, vai continuar. Isso é de tranquilidade para o empresariado? Eu acredito que sim, né? A Fernanda vem de uma escola, né? Ela já fazia parte, se eu não me engano, do corpo técnico da Cefaz, ou ela faz parte do corpo técnico, substituiu aí um secretário que já substituiu o Mauro Filho. Então, eu acredito que a política fiscal do estado do Ceará, eu acho que o estado do Ceará é uma das exceções do Brasil, né, que conseguiu manter investimento, contas em dia e funcionalismo público não atrasado há mais de 20 anos. Né? Eu tenho uma mãe que é funcionária pública e lá atrás, né, ela teve que recorrer a Gonzaguetas, né? Quem lembra lá atrás, porque o Estado não tinha condição. E da era Tasso Gereissati para cá, a gente já teve mudança de governo e o Estado, graças a Deus, tem conseguido. E nós temos um outro viés muito positivo, né? É o crescimento da matriz ESG, né, de meio ambiente, social e governamental, o crescimento da questão da matriz energética. Nós somos um estado que é sol o ano inteiro, Sim. Então os investimentos em energia limpa, hidrogênio verde, a possibilidade de crescimento do Porto do Pecém, o crescimento do turismo interno, né, isso dinamiza muito nessa economia. O turismo tem um papel fundamental no crescimento do Nordeste e do estado do Ceará como um todo. São áreas que você, como um especialista, acredita que vão alavancar mais agora em 2023? Turismo e também energia renovável? Sim, a gente vê o número de investimentos que a WEG, que é uma empresa brasileira, mas que já é multinacional, a aprovação de projetos de energia solar. Mesmo com a taxação? Mesmo com a taxação. Então está todo mundo acelerando os projetos, Isso. Porque no final do ano muda um pouco a legislação. Né? Nosso desafio é construir infraestrutura e transmissão, que a gente não está conseguindo fazer na mesma velocidade. Tá? E com a taxa de juros alta, com o dólar alto, com o euro e a possível recessão da Europa, sobra a possibilidade do brasileiro conhecer o nosso Brasilzão. Então, acho que o turismo interno vai crescer muito em virtude desse poder de renda da população um pouco mais estremecido e com a possibilidade de você fazer turismo interno do Brasil de forma excepcional. Então, eu acho que o turismo tem um papel fundamental, sim, na recuperação do Nordeste e do Brasil. A gente é forte nisso, né? Se você observar, o crescimento do número de oferta de voos se deu pelo turismo agora empresarial. As pessoas não estão mais querendo fazer reuniões só online, estão querendo voltar a se encontrar. Isso já dinamizou a política, né, de viagem, que isso ajuda muito na nossa economia. A pandemia nos ensinou que essas reuniões online eram possíveis e naquela época necessárias. Mas no dia a dia, o presencial é melhor, né?
se eu puder fazer presencial, eu faço presencial. Mas, obviamente, por exemplo, eu tenho um cliente que eu atendo fora do estado, né? E, às vezes, entre uma reunião e outra, é um projeto de conselho, onde eu atuo como conselheiro. Então, geralmente, eu faço um alinhamento da pauta online 3 semanas antes. Sim. E antes a gente não tinha esse costume. Eu chegava 2 dias antes para fazer uma bate-bola. Agora eu faço um alinhamento. Isso ajuda a chegar lá com a coisa mais alinhada, com algumas perspectivas já definidas para poder ter uma reunião mais produtiva. Eu acho que o híbrido veio para ficar, mas espero que não substitua esse contato pessoal, porque isso ajuda também no aspecto da decisão. Quantas vezes a gente já conversou aqui no JC Business o quanto esse contato físico é importante, né? E eu falo na estrutura básica da empresa, que é o funcionário, o patrão, né? O corpo ali da direção e o cliente. A questão híbrida foi muito importante, mas ela impactou 2 aspectos nas empresas: clima e cultura organizacional. A distância entre as pessoas enfraqueceu a cultura das empresas e a distância entre as pessoas aflorou o clima organizacional, porque você não tinha mais aquele contato, aquele olho no olho. Então, a economia também, né, é feita por pessoas. Então, se o clima organizacional, se a cultura não está bem estabelecida, aquela empresa tem menos chance de ter sucesso estratégico. Por isso que as empresas estão acelerando ou o híbrido não 100% ou o presencial novamente para voltar até aquele engajamento. Como é que elas fazem isso? Essa reestruturação, essa volta antes da pandemia, né? Assim, do que acontecia antes. Isso é trabalhado no dia a dia? Os RHs não estavam preparados para isso, porque isso foi uma coisa que aconteceu de forma repentina, né? Então, as empresas estão buscando o que a gente chama de satisfação do colaborador. Então, existem enquetes internas de quem quer voltar 100% presencial, quem quer ficar 50% híbrido, 50% presencial e quem quer ficar 100% híbrido. Então, as empresas estão ouvindo a base para poder tomar suas estratégias. E é isso que a gente espera também do nosso governo, né? Que ouça o clamor da população, que entenda a diferença de estados, de economia e que possa aprovar políticas públicas que impactem o aspecto político, econômico, social, ambiental, porque a gente é um sistema, né? O Brasil é um sistema grande, inclusive, né? É um país continental, dentro do Nordeste você tem disparidades enormes e imagina dentro do Brasil. Governar então é importante dentro que isso de um país tão grande é muito difícil. É um grande desafio. É um grande desafio, com certeza. Mas falando ainda sobre perspectivas, o que você imagina para 2023? Nós estamos, na minha visão, a gente está tendo um crescimento maior em 2022 em virtude de um efeito da pandemia ainda em 2021. Então, a economia andou de lado em 2021, então fez 0,3% o crescimento, e agora você vai crescer 2,5% ou 3%. Então, possivelmente em 2023, pelo crescimento maior em 2022, você não consegue crescer dificilmente mais 3% em cima de 3%. Então, a gente deve ter um crescimento menor da economia, a gente deve ter uma inflação mais controlada. Sim. Né? Já está acontecendo. Em virtude, porque uma parte da inflação era a demanda, né? E a outra era a questão da falta de insumos em virtude da pandemia e agora em virtude da guerra. Né? Então, a gente tem, por exemplo, Ucrânia e Rússia como os maiores exportadores de trigo do mundo. E isso impacta em alimentos. A gente tinha uma pressão de combustível que impactava em frete e que impacta em inflação, que impacta no poder de consumo. Então, a gente espera uma economia andando a 0,5%, 0,7%, que já é um crescimento em cima de 3% menor, mas não deixa de crescer. A gente espera uma inflação menor, ou seja, menos pressionada, e a gente espera que o nível de emprego que ficou agora, está em 8,5%, se mantenha. Então, isso ajuda a economia a andar um pouco mais forte, sem aquele efeito serrote, andando no efeito de subida contínua e não descida. E isso ajuda no consumo, que ajuda na arrecadação do governo, que facilita os investimentos públicos. Tendo o Brasil passado por esses 2 anos, o Brasil não só, mas o mundo todo tendo passado por esses 2 anos aí de recessão por conta da pandemia, uma instabilidade econômica fora do normal, que ninguém estava esperando. Estar crescendo aqui no país é algo satisfatório já? Sim. Se você pega Estados Unidos, entrou em recessão técnica, né? E cresceu 0,6%, porque a expectativa era cair. Então, se a gente não cair, se a gente mantiver o nível de emprego, se a gente conseguir manter a inflação sob controle, em 2, 3 anos a gente recupera o poder de consumo das famílias, que isso vai gerar um novo ciclo de crescimento. Então, a gente precisa passar 2023 sem cair para que a base da pirâmide suba e a gente possa ter um salto em 2024. Ótimo. Né? Bom, está quase terminando. Vamos para a nossa dica de livro. Vamos encher ali a nossa prateleira da biblioteca. Vamos. Hoje eu vou listar 2 livros que começam com a mesma palavra. Organizações Exponenciais. Sabia que eu já li? Ou seja, como trabalhar a exponencialidade. Sim. E um livro que saiu recentemente, Organizações Infinitas. Boa. Então, um trabalha o
propósito massivo de crescimento e o outro trabalha a cultura, a estratégia e as competências para, de forma infinita, você se perpetuar. Que é o grande objetivo de uma empresa, né? Que ela não seja falível. Né? Nós, seres humanos, somos efêmeros. As empresas deveriam ser eternas. Verdade. Obrigada pela participação mais uma vez. É ótimo receber você aqui no JC Business. Sinta-se convidado para vir mais vezes, tá certo? Eu que agradeço, Bianca. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Esse foi mais um JC Business, né? O nosso canal de negócios. Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de ativar o sininho aqui no YouTube, tá? Para sempre receber notificação quando o programa subir para o canal. Toda semana tem. Aproveita e já deixa o seu like também. A gente gosta disso, de saber se você está curtindo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.